Olá para você ligado no canal do Arquibancada Digital. Hoje dia de mais uma exclusiva aqui no nosso canal. Ontem você já acompanhou a exclusiva com o treinador do Vila Verense, Johnilson Veloso, que o nosso querido Vitor Martinuso fez. E hoje mais um treinador que está na semifinal do Campeonato Capixaba de 2026. Dar boas-vindas aqui ao Rafael Soriano, treinador da equipe do Vitória. Bem-vindo, Soriano. Valeu, obrigado. Sempre um prazer estar aqui participando com vocês. Agora, pra gente falar um pouquinho dessa semifinal. Falar, além da semifinal, né, fazer um retrospecto rápido do Vitória nesse Capixabão de 2026, o Vitória que começa o ano muito bem ganhando a Supercopa dos Campeões, né, antes de iniciar ali o Capixabão, e começa ali na primeira rodada contra o próprio Vila Verense, que a gente citou antes do técnico Johnilson, um jogo muito pegado, né, um jogo que na primeira etapa começou sem gols, a equipe do Vila ali muito estruturada, surpreendendo a muitos, e o Vitória consegue ali marcar o único gol da partida com o Tony na segunda etapa. Te surpreendeu a postura do Vila naquele jogo? Então, a gente tinha uma noção, né, de onde o Vila poderia chegar, até porque conhecia boa parte dos jogadores, um pouco do trabalho do Veloso também, né, lá da Bahia. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá, então conheci um pouco do trabalho dele. A gente sabia que seria uma equipe que não teria facilidade, mas com certeza a dificuldade que a gente teve no jogo, ela faz jus, né, a campanha que o Vila fez, e foi uma vitória muito comemorada, porque realmente foi bem difícil o jogo ali na nossa estreia. Do restante da fase de grupos, o Vitória conseguiu manter uma campanha muito sólida, apenas 2 empates, apenas uma derrota que foi para a Desportiva dentro de casa, e logo na segunda rodada enfrentou o adversário que vai enfrentar novamente agora nas semifinais, que foi o Porto Vitória. Dessa vez dentro de casa, no Salvador Costa, um empate ali em 1-1, onde saiu atrás no placar na segunda etapa, mas conseguiu empatar ali com o gol do Patrick. Eu queria que você fizesse uma análise desse jogo, primeiramente na primeira fase, e se você consegue trazer algo que remanesce daquele jogo até esse confronto de ida das semifinais, que vai ser no Kleber Andrade. Foi um jogo também que, assim, eu acho que foi uma das melhores atuações que a gente teve, né, contra o Porto. Foi uma das melhores atuações, sem dúvida, na competição. A gente fez um jogo bem consistente, né? Eu acho que aquela atuação ali nos deu a certeza de onde a gente poderia chegar, né? Brigar pela primeira colocação na primeira fase, diante de um adversário muito forte. Tem um trabalho consolidado já também do Bursa desde o ano passado, né? As duas equipes que foram finalistas da Copa Espírito Santo. Porto e Vitória vem decidindo competições, né? Ano passado foi na semifinal do estadual, no ano anterior também da Copa Espírito Santo. 2 trabalhos já consolidados por um tempo, né? Treinadores mantidos de uma temporada para outra. Então a gente ficou bem feliz ali com aquela atuação. Tivemos o gol ali anulado no final ali pelo VAR, no final do jogo. Tivemos um poder de reação de ir buscar uma virada, né? Porque saímos atrás no placar. Mas cada jogo é uma história, né? Agora é um contexto diferente. Acho que o Porto vem numa sequência agora também positiva, numa crescente dentro da competição. E tem tudo para ser aí dois grandes jogos aí agora na semifinal. E retornando um pouco mais anteriormente na história, quando você chega na equipe do Vitória, o clube brigava ali para não cair no Capixabão de 2025 e consegue superar ali na primeira fase, consegue golear o Nova Venécia, se livra do rebaixamento, passa pelo Rio Branco de Vila Nova nos pênaltis e chega contra o próprio Porto Vitória na semifinal. A torcida do Vitória fez uma grande festa no Salvador Costa. O Vitória perdeu muitas chances no jogo de ida, né, no Kleber Andrade, quando venceu apenas por 1-0 e acabou sendo derrotado, sofrendo a virada no jogo de volta com o Salvador Costa lotado. Já teve um sentimento de revanche na última final de Copa S, que o Vitória havia sido derrotado, como você disse, em 2024, conseguiu conquistar o título em 2025. Você sente essa vontade assim, de dar essa resposta para a torcida que fez uma grande festa, mas apesar de tudo acabou sendo eliminado do último Capixabão? A gente sempre fala isso, né? Ah, não, isso aqui. É isso aí? Foi. A gente sempre falava, né, sobre esse jogo da semifinal, o sentimento que ficou para todos nós que fizemos parte ali daquela eliminação. Ver o Salvador Costa lotado daquela forma, a torcida apoiando, a torcida fez uma linda festa, a gente muito próximo, depois de um momento tão difícil, né, como foi o estadual do ano passado, a gente conseguir estar muito próximo de uma final e deixar escapar ali diante do torcedor foi realmente uma frustração muito grande para nós. E eu acho que a Supercopa esse ano nos deu esse gostinho, né, de poder comemorar com o estádio cheio diante do nosso torcedor, mas sem dúvida alguma a gente poder agora alcançar uma final de campeonato estadual decidindo um jogo dentro de casa, a gente pode presentear novamente o torcedor, que por sinal
desde aquela eliminação na semifinal, sempre vem nos apoiando e vem fazendo a sua parte lá no Salvador Costa, especialmente. E falando nisso, sobre decidir dentro de casa, o Vitória foi líder isolado na primeira fase e conseguiu decidir, consequentemente, as quartas de final dentro do Salvador Costa contra o Forte. Os últimos 2 confrontos do Vitória lá no Almiro Front foram muito truncados. O Vitória não conseguiu fazer gol na primeira fase, acabou empatando o jogo com o Forte por 1-1 na ida das quartas de final. O que você atribui a esse fator campo que na volta o Vitória conseguiu golear o Forte, que era a melhor defesa do campeonato até então? 2 contextos, né? O primeiro é de transformar realmente o Salvador Costa na nossa força, né? Isso a gente falava desde a nossa apresentação, ainda na pré-temporada lá em dezembro. A gente falava, isso foi um pedido meu até à diretoria o Thiago Feidit lá, o gerente, para que a gente pudesse fazer os nossos jogos de pré-temporada todos no Salvador, porque a gente teria aí 5 jogos na primeira fase, mais a Supercopa, seriam 6 jogos dentro do Salvador Costa, e seria fundamental importância para que a gente pudesse classificar e não ter riscos, né? Na primeira fase a gente pudesse ter o melhor aproveitamento possível dentro de casa. Então era necessário essa adaptação, era necessário os jogadores, principalmente que estavam chegando, acostumarem ali com o Salvador Costa e a gente criar essa sinergia, né? Que eu acho que foi visto isso foi importante. Já com relação ao Forte, é um contexto diferente, o gramado lá do Almiro Front realmente é muito bom, mas as dimensões do campo são bem reduzidas, né? Para uma equipe com a característica do Forte, que é uma equipe que se fecha bem, que defende muito bem, né? Não é à toa que foi uma das melhores defesas aí até então esse jogo, mas as dimensões pequenas realmente dificultam bastante para o adversário, né? A gente, apesar dos 2 empates lá, a gente criou bastante, a gente pecou bastante na finalização, mas sem dúvida alguma num campo maior e onde a gente está adaptado, que é no Salvador Costa, realmente fez uma diferença muito grande. E ainda falando sobre esse poderio ofensivo nesse jogo de volta contra o Forte, a gente viu muitas entrevistas pós-jogo de alguns jogadores falando que o acordado ali era tentar abrir o placar até os 20 minutos. Como que isso seria benéfico pro jogo de vocês e como que isso foi tão avassalador que em 27 minutos já estava 4-0 para a equipe do Vitória? A gente foi feliz logo quase na primeira bola ali, né, na primeira oportunidade de fazer o gol. A gente tinha trabalhado essa importância, né, de não sentar em cima do resultado, do empate. A gente sabia que o Forte ele ia manter a postura deles de se defender bem, de tentar explorar os contra-ataques, então era importante a gente anular aquilo que ele tinha de forte, né, sendo redundante, mas anular o que eles tinham de forte, que era essa transição, né, então era importante a gente tentar empurrar eles para trás e tentar fazer um gol logo até a parada técnica ali, digamos assim, para que a gente pudesse ter o controle novamente, para que a gente pudesse não ter riscos e fazer eles saírem, né? Que acabou a gente sendo feliz ali, logo nas 3 primeiras oportunidades, praticamente a gente fez muito rápido, 27 minutos já estava 4-0, aí realmente você constrói um resultado que consolida já a classificação já no primeiro tempo. Desde o início da temporada a gente trouxe a tônica de que o elenco do Vitória era muito forte, muito completo, sempre com mais de uma opção de qualidade em cada posição do elenco. Durante o Capixabão, o Vitória sofreu com algumas lesões, principalmente no ataque. Tanto o Tony, que era o centroavante titular, o Patrick, que chegou esse ano para ser ali uma sombra do Tony, a gente até brincou, né, no programa, você lembra disso? Mas com essas 2 lesões, o Vini assumiu a titularidade e em algumas partidas ali teve ali um desempenho um pouco abaixo, acabou perdendo muita chance, mas em outras conseguiu concluir em direção ao gol. Como que você avalia esse poder do elenco do Vitória, sempre muito completo, e a volta do Tony também, né, que voltou a entrar em campo contra o Forte, quase fez um gol de cabeça na bela defesa do Bartô na segunda etapa? A gente montou, né, junto com a diretoria, junto do Thiago, que é o gerente, a gente pensou bastante o elenco justamente porque a gente não ia ter... foi um planejamento um pouco diferente do ano anterior, né? Em 2024, o Vitória ele tinha ali cerca de 32 jogadores mais ou menos no elenco, né? E a gente falava muito da questão de reduzir um pouco, enxugar um pouco o elenco, mas que a gente pudesse ter um elenco que todos se sentissem participativos e todos tivessem condição realmente de nos... Óbvio que alguns jogadores que têm uma versatilidade, né? Que atuam em mais de 1, 2 posições. O Vinícius é um exemplo disso, né? Um jogador que veio do Serra com a gente, que atua ali pela beirada do campo, mas já tinha atuado comigo em alguns jogos no Serra, de falso 9 ali, né? Um centroavante, um falso 9. Precisou e ele tem dado conta do recado, tanto que nesse último jogo
Ele faz o gol, ele dá uma assistência para gol, então ele começa a jogada do segundo ou terceiro gol nosso, não me recordo agora, que ele rouba uma bola lá dos volantes e faz essa transição. A gente tem vários jogadores nesse sentido. A gente começou com o Tony a competição muito bem, na melhor fase talvez do Tony no Vitória. O Patrick entrou e continuou dando conta do recado muito bem também, manteve a altura, saiu o Patrick, o Vinícius, enfim. Então agora a gente já rodou todo o elenco na competição, né, com exceção do Júnior, que é um dos goleiros. Todo o elenco já foi oportunizado em algum momento, o Chiesa, os meninos da base. Então a gente fica feliz, né, pela versatilidade, pela composição que a gente tem do elenco, e isso mostra que a gente estava no caminho certo, né, quando pensou de manter uma base junto com a diretoria, e que esses jogadores que chegaram também se adaptaram o mais rápido possível. E para a semifinal contra o Porto, o que a gente pode esperar de baixo no elenco do Vitória, né? O Tony já retornou, temos alguma expectativa de retorno ainda do Patrick? O Patrick, na verdade, ele estava na fase de transição, né? Óbvio que a gente precisa ter cuidado, são jogadores que estão um certo tempo fora. O Tony foi logo nas primeiras rodadas, então tem um pouco mais de um mês fora, né? A gente não pode, tanto que a gente deixou para a última substituição, deu uma minutagem ali de cerca de 25 a 30 minutos para ele no jogo, para ir ganhando confiança, retomando a confiança. O Roberto Júnior já foi no banco também, se precisasse, só em um caso extremo, porque também é um jogador que estava um tempinho parado. A gente acelerou um pouquinho, na verdade, essa transição deles, né? Um tempo menor de transição. O Patrick ainda ficou de fora porque é uma lesão que foi na posterior, né? Como o Patrick é um jogador de muita força, ele acaba arrancando um pouquinho mais, precisa mais, né, da musculatura de que houve a lesão, mas é um jogador que está pronto, né? Retomar a confiança deles e retomando um pouco do ritmo de jogo nesses jogos. Acredito que, se Deus quiser, a gente vai estar com todo mundo 100% para esses 2 jogos aí. Essa é a ideia nossa, né? E aí a gente definir aí jogo a jogo aí o que é melhor pro elenco e pro clube. E como você, como treinador da equipe, lida com essa disputa de posição em cada setor do campo? Até você falou mesmo do Roberto Júnior, o Trulitz também, que chegou esse ano, vem sendo muito utilizado na defesa. Dentro do meio campo do Vitória, vários jogadores polivalentes. No ataque também a gente falou de Vini, Tony, Patrick. Como é que você lida com essa disputa de posição e como sempre ser justo ali para escolher quem vai desempenhar melhor, quem vai entregar melhor o que você espera dentro da equipe do Vitória? A competitividade interna, ela é super importante, né? Porque ela potencializa individualmente, né? E automaticamente você acaba potencializando também a questão do coletivo, né? Quando existe essa disputa interna, mas é uma disputa muito, muito saudável, né? Todo mundo se respeita bastante. A gente tem um grupo muito homogêneo, os caras bem entrosados, assim, que se respeitam o clube, respeitam ao nosso trabalho, como é recíproco, né, da comissão para os atletas também. Entende que as decisões acabam sendo do treinador, obviamente, né, mas a gente sempre procura fazer dentro daquilo que a gente julga que é o melhor para o clube, que é o melhor para a equipe. Rodamos já o elenco durante o jogo, durante a competição. Em algum momento entendemos que era necessário descansar um número maior, em outros momentos entendemos que era necessário dar uma sequência maior para aqueles jogadores que iniciaram a competição. Então, as decisões elas passam muito pelo aquilo que a gente sente no dia a dia, pelo aquilo que a gente entende do adversário, e existe um respeito muito grande com o trabalho. Obviamente que os resultados eles acabam ajudando bastante também com relação a isso, mas é um dia a dia muito saudável assim, nesse sentido. E como você avalia assim, no grau de importância você ter continuado no cargo, no comando do Vitória desde o ano passado, ali, desde o Capixabão no ano passado, da primeira fase, até esse ano? Porque a gente sabe que é muito difícil isso acontecer aqui no futebol capixaba, e é um exemplo muito bom que você, junto do Vitória, vem dando, né? Que a continuidade do trabalho pode levar o clube a futuros e objetivos maiores. Eu acredito muito em sequência, né? O futebol você precisa... com certeza o Soriano hoje, treinador do Vitória, conhece muito melhor os atletas do que o Soriano do estadual do ano passado, né? Então, hoje eu consigo saber quando que um atleta, por exemplo, ele chega e ele às vezes não está num dia bom, ou que ele teve algum problema, porque a gente já conhece. E isso é a sequência, né? Isso é o convívio diário. Nós estamos aí um pouco mais de um ano aí nesse convívio com eles, então, com boa parte do grupo, né? E isso te facilita vários processos, né? E também entre eles, né? De conhecer a nossa metodologia, de entender aquilo que a gente quer, de entender como a gente age, de saber como um companheiro às vezes vai querer receber uma bola dentro de campo. Então, o conjunto ele te facilita. A sequência do trabalho ela é super importante, e eu creio que o Vitória ele acabou
tomando uma decisão certa, independente de ser o Soriano ou ser um outro treinador, né? Mas a gente já vê outras equipes, o próprio Porto Vitória acabou perdendo o título pra gente da Copa Espírito Santo, manteve o trabalho do Bus. É você ter convicção, né? E hoje é difícil o dirigente ter essa convicção. A gente tem visto aí em grandes clubes, né? O Flamengo foi um exemplo disso, hoje trocando treinador, e em contrapartida a gente vê a Leila, por exemplo, dando uma aula de administração no Palmeiras aí, e o Abel perdendo títulos esse ano, mas tendo uma manutenção do trabalho. Você precisa ter convicção. Assim como um treinador ele precisa ter convicção daquilo que ele trabalha no dia a dia, o dirigente ele precisa ter essa convicção e automaticamente os resultados eles acabam acontecendo, né? E você está muito mais próximo de ter resultados positivos quando você tem esse trabalho já consolidado de um certo tempo. E tocando nesse ponto que você trouxe de conhecimento também do cenário, da situação, tivemos esse ano vários clubes com um grande investimento, né? Principalmente dois foram o Rio Branco e o Porto Vitória, que trouxeram muitos reforços que nunca haviam passado pelo futebol aqui do Espírito Santo. Enquanto você no Vitória, muitos jogadores que já rodaram por certos clubes aqui do futebol capixaba. Você acha que ter esse conhecimento sobre o futebol aqui estadual, você acha que é um triunfo do Vitória também? É algo positivo para o Vitória se colocar dentro de campo? Você precisa ter um equilíbrio, né? Acho que a gente teve uma experiência talvez até negativa do Rio Branco de Venda Nova, né? Que foi rebaixado com 100% do elenco praticamente de fora, né? Ou pouquíssimos jogadores ali que estavam adaptados. É importante porque existe toda a competição, não só aqui no Espírito Santo, né? Mas existe as suas particularidades, né? Existe você conhecer que você vai jogar lá em Águia Branca contra o Real Noroeste, é um tipo de jogo diferente do que você vai jogar com o Rio Branco, por exemplo, no Kleber Andrade, né? Ou que você vai jogar contra o Vila Velhense na Copa Espírito Santo, como foi ano passado, no campo do Tupi, que é um campo menor. É diferente de você jogar no Kleber Andrade como com Porto Vitória, enfim. Então, o conhecimento de algumas particularidades, né? Ela faz a diferença, sem dúvida alguma. Acho que você precisa ter um equilíbrio. Óbvio que você precisa ter uma renovação, né? O próprio Porto Vitória, ele consegue esse equilíbrio, né? Ele traz o Matheus Firmino novamente, ele tem ali o Thales, o João Vitor, o Aidan, que já estava das temporadas anteriores, consegue uma mescla disso, o próprio Rio Branco. As equipes elas conseguem mesclar um pouco, mas sem deixar de investir, sem deixar de trazer bons jogadores. O Vila Velhense hoje é semifinalista, né? Trouxe um treinador de fora, trouxe nomes interessantes, né? Mas manteve alguns jogadores que já estão acostumados aqui com o futebol capixaba. Então eu acredito que o equilíbrio é o sucesso, né? É o resultado, né? Desse sucesso aí passa muito por essa questão do equilíbrio, de trazer de fora, reforçar, mas de você conseguir manter alguém que conheça aqui também o campeonato. E nessa semana que a gente está gravando, a gente tem os confrontos dos capixabas na segunda fase da Copa do Brasil, né? Rio Branco, Desportivo e Porto entram em campo pela competição nacional e o Vitória se classificou com essa classificação, né, sobre o Forte para as semifinais. O Vitória está garantido na Copa do Brasil de 2027. Como chegou para vocês, primeiramente, essa informação de que o Vitória já estava classificado? Na verdade, a gente estava trabalhando isso desde o início, né? A gente conversava bastante dos jogadores da mudança no regulamento esse ano, da sequência na pontuação, né? Então é uma coisa que a gente buscava, a diretoria também, né? Tanto que a gente chega para a última rodada contra o Serra já praticamente ali com a primeira colocação garantida, mas a gente sabia que aqueles 3 pontos ali seria de suma importância, porque ali nós abrimos 6 do Serra, né? Que era o segundo colocado até então. Então foi uma coisa que a gente foi buscando. A gente encara, na verdade, é uma primeira fase, né? A gente chama até lá, todo respeito a quem disputou, mas uma pré-Copa do Brasil, né? E a gente quer mais, né? Lógico que a gente tem muito respeito pelas equipes que estão na semifinal, mas o objetivo nosso é buscar o título, até para que a gente já possa estar na fase principal, né? Na segunda fase da Copa do Brasil, estar numa Série D, consequentemente ganhando o título. Mas, sem dúvida alguma, você já ter garantido essa pré-Copa do Brasil aí é super importante e foi uma coisa que a gente batalhou muito para que a gente pudesse chegar na frente justamente para alcançar todos esses objetivos aí passo a passo. E como muda isso na preparação do elenco para a temporada seguinte, saber que pode contar ali com um aporte financeiro maior, principalmente vindo da Copa do Brasil? Aí é com a diretoria, né? Que eles possam gastar isso agora. Então, mas brincadeira à parte, pro clube, sem dúvida, né? Especialmente o Vitória, que é um clube que tem o seu maior orçamento, né? Vindo de um aporte pessoal dos dirigentes, né? O Vitória é uma SAF, na verdade, né? Mas uma SAF com os próprios dirigentes ali que são apaixonados pelo clube, né? Que acabam muitas das vezes colocando os recursos próprios, né? E você ter um up, né? Um plus aí
vindo agora da Série D do Brasileiro, vindo da Copa do Brasil, vindo das competições, de título, você ter esse plus, assim, sem dúvida alguma, com dirigentes corretos, com pessoas que são corretas e abnegadas, apaixonadas pelo clube, certamente o investimento ele melhora, a estrutura ela melhora, e aí vem uma consequência de melhorias para o clube que é fundamental. E falando ainda nessa mudança de regulamento, a Série D também mudou, né? Agora não é mais só o campeão do Capixabão que consegue se classificar para a Série D, ainda consegue a classificação através dessa vaga, mas conseguindo uma boa campanha na Série D, você também se mantém na Série D do ano seguinte. Como vem o planejamento do Vitória, claro que busca o título do Capixaba, mas como que você avalia essas duas oportunidades diferentes, além da Copa S também, caso seja campeão da Copa Espírito Santo, de conseguir manter essa vaga na Série D para o clube continuar tendo o calendário nacional ao decorrer dos anos? O clube, na verdade, o foco total nosso agora tem sido para o estadual, né? Tanto que a gente não conversou nada de Série D, eu mesmo não tenho contrato para Série D, alguns atletas, o clube ainda não sentou para falar de Série D, o objetivo 100% exclusivo agora é de buscar esse título do campeonato estadual, porque você tem além de um título, né, para coroar toda a campanha, você já tem todo esse calendário novamente garantido em 2027, né? Então, mas sem dúvida o formato hoje da Série D é um formato muito interessante, né? Você tem 6 equipes em um grupo onde passam 4 equipes, né? Então a possibilidade é muito maior do que de 8 para 4, como era esse ano, né? E você está lá entre os 32 colocados para ter uma classificação já garantida no outro ano no Brasileiro, é mais ou menos uma disputa aqui de estadual, uma disputa de Copa S, sem necessariamente você ser campeão, né? Então é um leque maior de possibilidades, sem dúvida alguma, é você se acostumar ali, você está mantendo ali como realmente uma equipe com um calendário nacional. Então, existe essa possibilidade. Vitória, Real, Rio Branco, as equipes que têm essa possibilidade de jogar esse ano, com certeza buscam, além de um possível acesso para a Série C, mas o primeiro objetivo, sem dúvida alguma, você estando entre os 32 já é uma grande garantia de você continuar ali consolidando o seu calendário ali para os outros anos com competições nacionais. Para a gente finalizar, ainda falando sobre o estadual, a última vez que o Vitória foi campeão capixaba foi em 2019 e desde esse ano até hoje em dia, todo ano bateu ali na semifinal. Ano passado você acabou sendo eliminado na semifinal e o que você acha que tem de diferente no Vitória esse ano para conseguir voltar à final, que não chega desde 2022, e buscar o título que não vem desde 2019? Acho que do ano passado, diferente para esse ano, é como a gente falou, né? O trabalho um pouco mais consolidado, mas em contrapartida do mesmo adversário, tão difícil quanto ou mais até do que o Porto do ano passado, porque também é um trabalho já consolidado, como eu falei do João. Me arrisco a dizer que talvez o Porto seja o maior orçamento aí da competição, né? Jogadores acostumados também a ganhar, uma equipe muito forte. Eu vejo um contexto diferente nesse sentido. Duas equipes que chegam com confiança, né, para o mata-mata, porque o Porto vem numa crescente também, o Vitória vem de uma grande campanha, o Porto vem numa sequência de vencibilidade aí nos últimos jogos. Então acho que não digo uma final antecipada, porque do outro lado também tem duas grandes equipes, mas uma possível final de competição sem dúvida, né, que foram duas equipes postulantes ao título aí, e vai ser sem dúvida alguma 2 grandes jogos. Com relação ao hiato do Vitória, a gente, né, tem aí já acho que 7 temporadas, né? Isso. 7ª temporada aí sem título, que pare por aqui se Deus quiser. Mas a gente fala muito da questão dos 20 anos, né? Porque foi em 2006 o grande título do Vitória dentro do Salvador Costa. Então, eu acho que esse é um desejo de todos nós. A diretoria fez um esforço muito grande para a ampliação das arquibancadas lá, para que o Vitória pudesse receber uma eventual final no Salvador Costa. E eu acho que seria um marco muito grande. Então, a gente sabe que é um desejo de todo mundo, a gente brigou muito para tentar terminar em primeiro lugar, para que a gente pudesse proporcionar isso ao nosso torcedor, e a gente conseguir agora passar do Porto será fundamental importância para que a gente possa, 20 anos depois, decidir um título dentro do Salvador Costa. E você falou da diferença, principalmente do fator casa, né? O Vitória foi campeão da Copa S no Kleber Andrade, campeão da Supercopa dos Campeões Capixabas no Salvador Costa. É melhor ganhar dentro do Salvador? Foi diferente, sem dúvida, né? Você presentear o seu torcedor, você tá ali no seu ambiente, né? Sem dúvida alguma foi diferente, né? Óbvio que título, a gente ficou... Não diminui a felicidade e o peso da Copa Espírito Santo, muito pelo contrário, foi um título marcante. Até porque para ganhar no Salvador Costa teve que ter do Kleber Andrade, né? Mas foi uma festa diferente, né? Foi uma festa diferente, digamos assim, e a gente
poder ter essa oportunidade, sem dúvida a gente quer bastante, né? Como eu falei, respeito ao Porto Vitória, a gente sabe que vai ser extremamente difícil, mas é um desejo nosso lá, com certeza que a gente fala diariamente, de poder ter essa oportunidade de disputar um título e ser campeão diante do nosso torcedor. Soriano, muito obrigado por ter aceitado vir aqui trocar esse papo e falar com a torcida também, né, cara, do Vitória, que sempre tá aqui acompanhando muita gente. Você, assim como os outros treinadores que estão na semifinal do Capixabão, aceitaram vir aqui trocar esse papo com a gente, e agradeço bastante a sua presença. Não, eu que agradeço a vocês aí, que a gente possa retornar aí, se Deus quiser, depois de uma final, aí sim com a classificação, se Deus quiser. Tomara que esteja aqui no programa, no Papo de Arquibancada dos Campeões, então. Em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou até então. Essa foi a entrevista exclusiva com o treinador Rafael Soriano, da equipe do Vitória, que está na semifinal do Capixabão de 2026, enfrenta o Porto Vitória domingo às 4 horas no Kleber Andrade pelo jogo de ida da semifinal. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe para todo mundo assistir essa entrevista maravilhosa que a gente fez. Lembra, ó, tem com o Joanilson Veloso aqui no canal do Arquibancada, treinador do Vila Velhense, e também já vai ter com o João Bursi, treinador da equipe do Porto Vitória, que vai enfrentar o Soriano nessa ida e volta de semifinais do Capixabão. Tamo junto, valeu, fique ligado aqui no Arquibancada Digital, Futebol Capixaba passa por aqui.